Nesse vídeo, você vai saber se você está pronto para começar a trabalhar em clínica utilizando a teoria psicanalítica. E caso você já tenha começado, eu vou dar para você uma boa ideia de se você está no caminho correto, no eixo daquilo que é considerado o caminho certo, porque existe um caminho para você trabalhar em psicanálise e crescer em psicanálise. E no final do vídeo, eu não só vou falar para você quais são as ferramentas e qual é o caminho, mas como trilhá-lo, porque existem algumas características, alguns detalhes muito importantes de como fazer isso. Muitos de vocês talvez até saibam algumas coisas do que eu vou dizer aqui, sobre o que fazer, mas o como é o mais importante, tá bom? Eu sou o Gui Magás, membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, portanto psicanalista, fundador do Instituto Brasileiro de Psicanálise, e a finalidade desse canal é ensinar a psicanálise de forma séria e descomplicada. Bem, se você é psicólogo ou psicanalista, você está apto para trabalhar em clínica psicanalítica, certo? Eu não vou trabalhar nesse vídeo a diferença entre psicólogo e psicanalista, porque existe diferença, você pode ser um psicanalista sem ser psicólogo, tá? Em outro vídeo eu posso abordar essas questões, mas não vou falar disso no vídeo de hoje. Mas imagine então que você é um psicólogo ou um psicanalista e está apto, vamos dizer assim, habilitado a trabalhar com a clínica psicanalítica. Se você está habilitado, então você pode abrir seu consultório, certo? Só que muitas pessoas, vão falar principalmente dos psicólogos, que acho que é a maioria de vocês, se formam e se perguntam não só o que fazer para começar a trabalhar em psicanálise, mas como ficar pronto, como que eu vou me prontificar para fazer uma coisa tão importante que é atender uma pessoa no meu consultório. Como que eu vou ficar pronto para fazer isso, né? O que eu preciso? Algumas pessoas não se sentem preparadas. Muitas demoram muito para se sentir preparadas. E eu vou mostrar para vocês que esse preparo, ele não está ligado a quanto tempo você está formado, e ele também não está ligado a se você já fez uma grande quantidade de cursos, especializações ou não, tá? É um pouco diferente. O como começar passa por um outro caminho. E esse caminho que eu vou falar para vocês hoje. Primeiro eu queria falar um pouquinho da questão prática, bem rapidamente, tá? Faz muitos anos que eu acompanho pessoas, faz mais de 20 anos que eu estou à frente como diretor do Instituto Brasileiro de Psicanálise, acompanhando pessoas, trabalhando, começando a trabalhar em clínica. O que eu observo? Algumas pessoas montam um super consultório, sabe? Investem bastante para começar. Eu não sugiro que você faça isso, porque isso pode pesar um pouco, sabe? Numa certa exigência de você se desenvolver bem. É claro que se você tiver condições, se alguém da sua família, um pai, uma mãe, eu puder oferecer isso para você, não vejo problema nisso. A minha preocupação é disso se tornar um peso, da pessoa ter que desenvolver rápido ou bem, tá? Geralmente a gente percebe que as pessoas começam alugando uma sala, de preferência por hora, onde você não se compromete com muitos horários, porque você não vai ter muito paciente, claro, você está começando e etc, tá? E também, de preferência, se for possível, é muito legal quando a pessoa tem um outro emprego, sabe? Às vezes na área, às vezes fora da área, mas assim, de 4, 6 horas por dia, que dá um certo sustento para manter a clínica. O que eu estou querendo dizer? Que é importante no começo não ficar um peso muito grande sobre quanto você vai ganhar, porque a clínica psicanalítica exige investimento. Nem tanto de dinheiro, um pouco de dinheiro, mas não é o central é de tempo. Então a primeira coisa muito importante que eu vou falar para você é o seguinte: crescer com uma clínica psicanalítica, você tem que ter a mentalidade de longo prazo, ou médio, pelo menos médio prazo. Você não pode ter aquela mentalidade das pessoas que desistem fácil, ou da pessoa que quer algo rápido. Olha, gente, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que não existe atalho no que diz respeito a trabalhar de forma séria com a psicanálise. Se alguém te oferecer isso, não acredita, tá?
não é verdade. Não tem como. Eu não sei se em outras áreas tem, talvez até tenha hoje em dia, algumas pessoas bombam com algumas coisas aí. Em psicanálise isso não funciona. Ainda que você tenha uma fonte de indicação, não vai adiantar. Você pode até ter bastante paciente por um período, mas isso não vai se sustentar. Você precisa ter uma base e estar dentro de um cronograma de crescimento que te sustente. E ele geralmente acontece no médio e longo prazo. Vale a pena? Com certeza vale a pena, porque a clínica psicanalítica ela é rentável. E tem uma outra questão que as pessoas que são imediatistas às vezes não se dão conta. O tempo passa de qualquer forma. 10 anos vão se passar mais rápido do que vocês pensam, do que eu penso. 20 anos vão se passar. A diferença é se você vai estar no caminho ou não. Porque as pessoas imediatistas, elas passam 10, 20 anos buscando essas soluções imediatistas e não sem sair do lugar. Ou, seguindo aquilo que a gente chama do tripé, é claro que eu vou falar do tripé psicanalítico para vocês que já conhecem, mas eu não vou falar de uma forma tão comum. Acredito eu que eu vou falar de uma forma um pouco diferente, porque eu vou falar algo relacionado a como fazer aquelas etapas, vamos dizer assim, a como estar dentro desse eixo da psicanálise que a gente chama do tripé. Para quem não sabe, eu já vou falar disso, que é o que dá a sustentação, tá? Mas também não adianta. Vocês vão ver no final da aula que não adianta também estar seguindo todas essas coisas que eu vou falar. Precisa estar seguindo-as de determinada forma específica. Se você juntar esses elementos e tiver paciência, você vai ter uma clínica psicanalítica sólida daqui 10, 15, 7 anos, 5, 20, depende um pouco de cada pessoa, de onde você está, do caminho que você, dos detalhes desse caminho que você escolhe, da sua própria dedicação, depende de algumas características. Mas se você seguir esse caminho, não tem como dar errado. Eu não vejo como, tá? E a gente percebe que realmente isso acontece. Bem, eu falei do tripé psicanalítico. Então, então antes de entrar no tripé, você tem que, na clínica psicanalítica, quando você deve começar? Você deve começar já. Por quê? Porque você pode entrar no tripé imediatamente, tá? E eu já vou falar o que é. Por quê? Porque na clínica psicanalítica, uma coisa pode ter certeza, não existe outra forma de aprender a não ser atendendo um paciente. Veja que eu não falei na prática, porque em outras profissões você também pode aprender na prática, mas sem atender um paciente. Você pode, por exemplo, se você vai fazer cirurgia, você pode ir junto com um cirurgião especializado, entra na cirurgia junto com ele e ele vai te ensinando a dissecar o paciente. Ou seja, você pode aprender na prática com alguém te ensinando, sem você atender o paciente. Em psicanálise isso é impossível. Por quê? Porque você não pode participar de uma consulta. Só paciente e analista podem estar na consulta. É impossível você aprender psicanálise na prática, a não ser que você comece a atender. Não tem outra forma. Então, assim, não tem como fugir, tá? Tem que começar. Então, se você está habilitado e for seguir o caminho correto e inclusive ético, você pode começar. E tenha coragem e comece, tá? Abre seu consultório, vá atrás para começar. E se você já começou, preste atenção se você está seguindo esses passos, tá joia? Bem, o que é então o tripé? Eu sei que eu vou falar para você, o tripé é fazer análise pessoal com alguém da psicanálise, fazer supervisão clínica e estudar. Você vai falar, Guilherme, isso é meio óbvio, né? Você está me segurando aqui para falar isso? Calma. Calma que tem muitos detalhezinhos aí dentro disso daí, tá? Não é tão simples quanto pode parecer. E pode até ser que você seja uma pessoa que está há 10 anos na clínica, dentro do tripé, e a sua clínica não cresceu. Porque não adianta fazer essas 3 coisas se elas não forem feitas da forma correta. Forma correta eu estou falando, não estou falando do analista certo,
nem do curso certo, nem do supervisor certo. Não, estou falando de algo que está dentro de você, tá? Eu vou chegar a tudo isso lá no final. Mas antes, vamos ao tripé. O que é o tripé? Por que a gente tem que fazer? Primeiro eu vou falar o porquê, depois eu vou falar o como. Por que a gente tem que fazer análise pessoal com alguém da área da psicanálise? Por que é impossível você atender em psicanálise se você não passar por um processo de análise? Então, nunca esqueçam disso. Você vai na sua clínica até onde você for na sua análise. A sua capacidade clínica ela vai avançar até onde você avançou como pessoa internamente. Sabe por quê? Porque em psicanálise, não vai dar tempo da gente falar desses detalhes, mas quando a gente estiver conversando de questões práticas eu vou falar, porque em psicanálise, a nossa ferramenta de trabalho, a principal, existe o setting, etc. O setting externo, né? É o setting interno. A nossa principal ferramenta de trabalho é o nosso próprio mundo interno. Consequentemente, a gente tem que estar com essa ferramenta afiada. E se a gente não passar por um processo de análise, isso não vai acontecer. Além disso, ao estar fazendo um processo de análise pessoal, a gente vai não só aprendendo também sobre nós mesmos, a gente vai aprendendo a trabalhar também, aí dá para aprender um pouco também fazendo análise pessoal, e a gente vai, o que para mim é fundamental, a gente vai se dando conta do quanto é difícil, doloroso e complexo e demorado resolver questões pessoais, as suas próprias questões. Isso vai te dando uma noção tão profunda da dor e do sofrimento humano que vão te preparando para a clínica. Então, a hora que você junta, aí eu vou para a segunda questão que é fundamental, que é o estudo. Também não é um estudo qualquer, já vou falar disso. A hora que você junta, você estar em terapia fazendo esse movimento, com você estar estudando, você adiciona o segundo pé do tripé. Então você faz a sua análise pessoal, você faz a sua o seu estudo. Depois eu vou falar da supervisão. Então você está estudando. Você pode fazer tudo isso, gente, sozinho, tá? Você pode fazer esse caminho sozinho, de verdade. Você pode fazer numa instituição. A gente tem, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, um curso de formação em psicoterapia psicanalítica no nosso instituto. Existem outros bons, mas você não precisa. Você pode estar dentro de uma instituição, eu acho legal estar dentro de uma instituição. Existem algumas outras vantagens. Fica menos solitário, tem uma estruturação e etc. Mas você pode fazer isso sozinho. Agora, não basta fazer curso, é isso que eu queria dizer para vocês. Estudar não é você se matricular e ir assistir aula em curso. Gente, estudar é, acima de tudo, eu sei que pode parecer óbvio que eu vou falar de novo, mas não é, tá? Eu estou aqui todas as semanas, há 20 anos, ensinando e vendo pessoas assistirem a aula. Algumas há quase esse tempo todo aqui assistindo a aula. Muitas assistindo a aula sem ler o texto. Deixa eu explicar por quê. Existe uma diferença gigantesca entre você estudar um texto minuciosamente, o que é muito difícil estudar minuciosamente, e você assistir uma aula sobre aquele texto. Mas assim, é enorme a diferença. Eles se complementam. Por isso que fazer curso é importante, porque o estudo pessoal se complementa com o curso. Mas olha só, se você só faz o curso, você vai receber aquela informação do professor, se você entender a aula toda, aquilo vai ficar na sua memória de curto prazo. Se pedirem para você ensinar aquilo, você não vai conseguir ensinar. Por quê? Porque você não tem aquilo solidificado dentro de você. Você entendeu, mas você não consegue ensinar ainda. Entre você entender um conteúdo e ensinar, vai um longo processo. Que processo é esse? É o processo de aprendizagem. A verdadeira aprendizagem é quando aquilo que você aprendeu está solidificado dentro de você.
E o que significa solidificar? Significa estar inserido em uma estrutura de relações. As pessoas não dizem, vou explicar, que mentira tem pernas curtas. Por que a mentira tem pernas curtas? Porque quando você conta uma mentira, ela não está ligada a um contexto da verdade. Como ela não está interligada em toda uma rede grande de significantes que levam aquilo a ser verdade, ela esquece. Ela não tem sustentação. Ela não está presa em lugar nenhum. Quando você recebe uma informação do professor, é a mesma coisa, a não ser que você tenha estudado o texto. Porque o que acontece quando você estuda o texto? Antes de ir para uma aula, por exemplo, você pega o texto e lê. Você lê uma vez o texto, você lê 2 vezes o texto, está lá estudando o texto. Aí você está quase entendendo uma parte do texto. Aí você tenta relacionar aquilo com alguma coisa. Aí você continua a ler e fala, não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer aquela outra coisa. Mas será que isso tem relação com o que estudando Freud, com o que a Melanie Klein falou, que eu li ontem? Não, não tem relação. Ou tem relação. Aí você vai dentro de você, quando você está fazendo esse movimento, você está construindo essa rede de representações, você entendeu? Ou seja, quando a resposta correta e o entendimento do texto chega, ainda que venha do professor, ele se encaixa numa rede de significados e ali ele fica preso. Aí você aprende. Se você estiver assistindo, mesmo aqui no YouTube, só assistindo aula, não é suficiente. Só fazendo uma formação, só fazendo um curso, não é suficiente. É fundamental, na minha opinião. Eu consumo cursos, estudo utilizando cursos em diversas plataformas. Mas isso só não é suficiente. Você precisa aliar, sabe aquela hora solitária de sentar e ler sozinho e tentar entender? E não se preocupe se você tiver que ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo parágrafo. Não se sinta burro, não se sinta desmotivado, porque isso acontece com todos nós. É comum, porque a gente não. É muito difícil a gente entender o raciocínio de outra pessoa. A gente tem todos nós temos uns elementos narcísicos que nos dificultam entrar na cabeça do outro. Além do que, o outro pensa de uma forma diferente. Então é normal. Se você leu 1, 2, 3, não entendeu, segue o curso. Um dia você vai entender. Os textos do Freud, tem textos do Freud que eu li 10, 20, 30, 40 vezes, perdi a conta. Eu vou ler de novo, eu entendo alguma coisinha que eu não havia entendido. É incrível como é assim. E tem alguns textos do Freud que eu já comecei a ler inúmeras vezes, como projeto para uma psicologia científica, e não cheguei até ao fim ainda. Porque cada vez que eu leio, eu vou um pouquinho mais longe. Ele é extremamente difícil. Freud tem textos fáceis e tem textos muito difíceis. Então, o estudo seria isso. Então, já falei sobre a terapia pessoal, sobre o estudo. Se você estiver estudando, fazendo terapia pessoal e supervisão, ou melhor, você não precisa nem começar a supervisão, né? Porque você não tem paciente, você não vai ter o que supervisionar. Você começa a fazer terapia e começa a estudar. Vai chegar o paciente, vão te indicar paciente. Você vai ter um paciente, porque sua clínica não vai bombar de uma hora para outra. O que você vai fazer? Vai estudar o caso daquele paciente. E vai investir aquele dinheiro que você vai ganhar daquele paciente em supervisão. E vai levar aquele paciente para supervisão. No mínimo 1 vez por mês. Vai levar aquele paciente para supervisão, você está estudando. Você está fazendo terapia. Você está levando o caso para supervisão, o supervisor vai te ajudar. E não precisa ser um super, mega supervisor, um psicanalista renomado que cobra uma fortuna. Acha alguém que também esteja no caminho, que seja uma pessoa séria, que você conheça, sabe que trabalha de forma séria, que faz terapia, que estuda, que faz supervisão. Peça supervisão para essa pessoa. Se ela virar para você e falar assim, eu não dou supervisão, você fala, mas eu quero fazer supervisão com você, porque na verdade a pessoa talvez não saiba que a hora de fazer supervisão é a hora que pedem, né? A gente está pronto quando alguém pede supervisão para a gente, é porque a gente está pronto. Se você tiver dificuldade de encontrar supervisor, ou até analista, dentro da sua condição, você pode tentar entrar em contato, eu vou deixar na descrição desse vídeo
o link, já falei, né, do Instituto, você pode entrar em contato lá com a secretaria. A gente tem uma rede de pessoas muito grande para indicar, para dar supervisão e terapia. Mas não precisa ser do Instituto. Ache algum colega na sua cidade, às vezes você quer fazer lá presencial. Ache alguém que trabalhe com psicanálise, que você confia. Não precisa ser alguém que já esteja um pouco mais à frente, claro, para poder te ajudar. E começa a fazer supervisão. Começou a fazer supervisão, começou a atender em clínica, começou a fazer supervisão, começou a estudar e fazer terapia, você está dentro do caminho. Você está dentro do tripé. Esse tripé é para a vida toda. Aí você fala, Guilherme, eu vou fazer terapia a vida inteirinha? Sim, mas não assim de forma ininterrupta, tá? Porque senão também ninguém aguenta. Não é assim que funciona. A gente faz terapia, depois a gente descansa um pouco, depois a gente sente necessidade e volta, e descansa e volta. Agora, a gente vai ter que estar sempre cuidando da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é a nossa ferramenta de trabalho. Não tem como você querer ser um açougueiro e não ter uma faca. E não afiar a sua faca, vamos dizer assim. A faca você vai ter. E não afiar a sua faca. Não é assim que funciona. Então, você vai ter que estar sempre discutindo caso. A gente faz isso. Discute caso em seminário clínico, faz terapia, depois sim, para um tempo. E é assim, estuda, a gente não para de estudar nunca, né? Se você quer se diferenciar, eu estou dando essa aula imaginando que você está querendo se diferenciar nessa profissão, certo? Então, a supervisão, procure dessa forma, alguém na sua cidade que realmente, vamos dizer assim, você confia e sabe que está trilhando esse caminho, tá? E aí pronto, pode começar. E aí você vai trabalhar de que forma? Você pensa assim, ó, você vai investir na clínica psicanalítica, você vai tentar crescer como uma árvore. Pense nisso. Como que cresce uma árvore? Aí você fala, Guilherme, você está falando que é para crescer devagar? Não é exatamente só isso. Porque uma árvore, ela não cresce só devagar. Ela cresce ao mesmo tempo, para cima e para baixo. Vamos dizer que o solo está aqui. Ela cresce assim, ó, uma árvore, para cima e para baixo. Quanto mais alto ela for, mais baixo ela tem que ir. Um prédio só pode ser erguido dessa forma, não é? Por que os antigos construíam pirâmides? Porque a única forma de você subir algo sem construir uma estrutura para baixo é fazer uma pirâmide. Agora, a partir do momento que você descobre uma tecnologia para furar e fazer uma estrutura igual a de uma árvore, você pode ir para cima, né? Então, assim, por que a árvore cresce? Porque ela se enraiza, mas ela cresce ao mesmo tempo. Então, você vai desenvolvendo as suas raízes conforme você vai trabalhando. Você vai aprendendo na prática, crescendo devagarzinho, tá? Com paciência, pensando no futuro. Curta o processo de aprendizagem, né? Tenha essa consciência desse médio e longo prazo. O tempo vai, lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma, tá joia? Bom, agora a gente chega na parte final, que é a parte, na minha opinião, mais importante. Talvez eu já tenha dito algumas coisas dessa parte, quando eu falei, eu fiquei com a impressão do estudar, tá? Do estudar eu já adiantei um pouco, mas das outras não. É o seguinte, fazer isso é imprescindível para você crescer na clínica psicanalítica. Mas olha que só, não é suficiente. Não é suficiente. Existe uma forma, eu acredito, com a minha experiência pessoal, eu acredito de muitos anos de análise, supervisão, ensinando, estudando, vendo muitos profissionais se formarem, ajudando essas pessoas a encontrar um caminho, eu fui desenvolvendo algumas crenças sobre aquilo que é essencial. É claro que é a minha visão, não é só a minha não, tem alguns autores muito importantes que falam disso. Qual que é a essência? Eu vou passar para vocês a minha opinião, qual que é a essência de cada uma dessas coisas que eu falei para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso que eu vou dizer para vocês, como fazer essas coisas, é o chão. Vamos dizer assim, você não vai construir como eu falei, uma estrutura, é o solo. Se o solo não tiver fértil,
não vai crescer planta nem para cima nem para baixo. E você vai daqui 10 anos, e eu vejo pessoas que estão há 10 anos no tripé, fazendo tudo isso, mas não tem clínica. Porque falta alguns desses elementos ou algum deles no solo, na base do edifício. Então vamos lá. Qual que é a base do atendimento psicanalítico? Quando você for atender alguém, com o tempo, você vai aprender muitas regras técnicas, você vai aprender uma série de conceitos técnicos, clínicos, nossa, tem um monte. Você vai assim, tem coisa para você estudar para a vida inteira. Alguns você vai aprender mais rápido, outros vão demorar mais. Só que é o seguinte, o chão da clínica é o aspecto humano. Olha só, o que você tem que fazer com o seu paciente em absolutamente primeiro lugar? Você tem que fazer aquilo que uma mãe suficientemente boa, porque tem mães que infelizmente não conseguem, não é porque não querem, mas porque estão adoecidas, serem suficientemente boas, mas uma mãe suficientemente boa, ela se identifica com o seu bebê. Ela se envolve com as necessidades, e aí indo para a clínica, com o sofrimento do seu paciente. Você vai dar para ele uma identificação. Você vai se preocupar de uma maneira humana. E se você ainda não consegue fazer isso, você precisa fazer bastante terapia para chegar lá. Você vai... O que leva... Todas as outras coisas vêm depois dessa. Você ter... Eu vou dar um exemplo. Se você é um analista, recém-formado ou não, que quer mostrar para o seu paciente o quanto você interpreta bonito e bem, você não está preocupado com o sofrimento dele. Você está preocupado com com aquilo que você é. Então você não adianta. E olha, gente, eu conheço psicanalistas que estão lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, ou aqui no nosso instituto, ou em diversos lugares do Brasil, renomados às vezes, com muito bons teóricos, que não têm clínica. E não tem clínica porque falta algumas dessas coisas essenciais. No atendimento, é a humanidade. A humildade de saber que você está lidando com o sofrimento e com a dor de um ser humano. Com aquilo que é de mais precioso. Parece óbvio, novamente, mas não é. Acreditem em mim, não é. Você está lidando com aquilo que é de mais precioso, que é a dor humana. Tá? A humanidade em primeiro lugar. Bom, estudar, eu já acabei adiantando essa parte do como. Eu falei que era importante e acabei falando como já. Que é essa questão de que o curso... Eu vou falar um pouquinho mais sobre uma questão que é o seguinte. O curso... Por que o curso é importante? Isso eu não falei. Porque o curso ajuda você a estruturar o caminho. Então você entra num curso, o curso tem uma estrutura, né? Não só os textos. Já começa pelos textos. Tem alguém já mais graduado que organizou aquilo que é de melhor em textos para você. Então o curso, ele tira um pouco da solidão do estudo, ele te coloca num ambiente social, ele te dá uma estrutura de estudos, por isso que ele é muito importante. Mas ele não adianta só fazer curso, tá? Se você estiver se inscrevendo em cursos para somar certificado, pode ser que em outras carreiras um monte de certificados sejam úteis. Em psicanálise eles são inúteis. Clínica. Você pode até dar aula, mas em psicanálise clínica os certificados são inúteis. Você precisa dessa união entre o estudo pessoal e o curso, tá joia? Sobre a supervisão, também tem uma característica. Eu vou sugerir para você. A gente tem que ir para a supervisão com toda a consciência de que a gente está indo para aprender. A gente não vai para a supervisão para mostrar para o supervisor que a gente trabalha direito. Gente, o supervisor percebe isso e o supervisor não gosta disso. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
Às vezes vocês estão se perguntando, mas como que eu vou conseguir paciente? Uma das melhores formas de conseguir paciente é fazendo supervisão. Porque quando o supervisor vê que você está em terapia, está estudando e está com ele fazendo supervisão, para quem que você acha que ele vai indicar? Ele vai indicar para você. Agora, se você estiver na supervisão querendo competir com o supervisor, é claro que às vezes o supervisor pode estar querendo se exibir também. Não estou falando que o supervisor vai ser sempre um bom supervisor. Se for esse o caso, você procura outro. Mas assim, a gente tem que ir para a supervisão para escutar alguma coisa que a gente ainda não viu ou ainda não sabe. Ou seja, fazer supervisão é aprender. A gente vai lá realmente, ou seja, mais uma vez a questão da humildade, tá bom? Então a maneira de fazer supervisão é essa. Você não vai lá escolher caso, você vai falar de todas as suas dificuldades. Olha só, um supervisor, ele não acha ruim ou não se impressiona com a dificuldade do supervisionado. Ele fica aliviado quando ele percebe que o supervisionando tem consciência das suas dificuldades. Porque ele também sabe que ele tem dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. E se você não tem dificuldade daquelas crônicas, você tem em alguns casos, porque todo mundo tem os pontos cegos, nós somos todos, vamos dizer assim, farinha do mesmo saco. As dificuldades, as ansiedades, os pontos cegos, as coisas que a gente não vê, as comidas de bola, isso faz parte da vida de um psicanalista. E o supervisor, ele quer que você tenha consciência do quanto é difícil o processo e do quanto a gente precisa dessa troca para perceber coisas que a gente não percebeu. Porque é muito menos... Por que eu estou falando isso? Porque é muito menos objetivo, de novo, do que uma medicina, do que uma ciência exata. Esse trabalho ele é muito menos objetivo. A gente trabalha com um nível simbólico. E o simbólico ele dá margem a muitas interpretações. Então a gente sempre precisa de ajuda, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Que a gente não vai, aprender e pronto. A gente está sempre precisando de um olhar de outra pessoa para ajudar a gente em psicanálise. Vá com isso para a sua supervisão. Vá com essa consciência, tá joia? Bem, análise pessoal. Análise pessoal também não é fazer de qualquer jeito. É claro que aqui a coisa é um pouco mais complexa. Porque aqui não adianta tanto... Eu vou te dar uma sugestão, claro. Eu vou te dar 2 sugestões. Mas assim, é claro que isso vai depender também do quanto é possível para você. É possível para cada um. Todos nós temos defesas, temos medos, dificuldade de entrar em alguns pontos, etc. Dependendo do nível de defesa, a pessoa vai querer evitar entrar em algumas áreas da vida dela. Isso vai fazer com que a terapia não ande, entendeu? Isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento na clínica. Então, quando eu falo vá com humildade para atender, eu falo para você o seguinte, quando você for para a sua análise, vá com coragem. Vá com coragem. E saiba o seguinte, um bom analista tem consciência dos próprios defeitos e das próprias dificuldades, por mais que ele tenha 70, 80 anos. Porque o ser humano é feito dessa matéria, ok? Então, um bom analista, ele vai se identificar com mais facilidade com a sua coragem. Por quê? Porque ele vai valorizar muito mais a sua coragem de entrar em contato com aqueles defeitos que você pode achar horríveis ou indizíveis, incompartilháveis, do que se você exibir para ele o quanto você é bom nisso ou naquilo. Ele vai respeitar também se você tiver necessidade de se exibir. Ele também vai respeitar isso, eu não tenho a menor dúvida. Porque o analista respeita o paciente do jeito que ele é. Mas vai estar mais claro para ele que você está entrando na análise quando você estiver em contato com aquilo que te machuca. Tá? Então, assim, e se por acaso, aí vem a segunda dica,
Se por acaso o seu analista, em vez de você perceber nele essa identificação, aceitação do seu sofrimento e percepção da sua coragem, da sua ousadia de se abrir, se você não perceber nele o quanto ele está te valorizando, ainda que ele não fale, estou te valorizando, mas você percebe pelo jeito como ele recebe, pela forma como ele fala. Se ele tiver, querendo te ensinar a fazer coisas, querendo te julgar, querendo dizer que você deve fazer assim o assado como se fosse fácil, não valorizando a sua dor, não é porque você é uma pessoa má, ruim, com defeito. Troque de analista. Procure alguém que entenda da dor humana, porque aquela pessoa ou não fez uma formação suficiente ou não está num bom momento. Não troque antes de falar isso para ele, porque pode ser que ele tenha tido apenas um dia ruim, tá? Então, ou esteja num momento ruim da vida dele, porque também todo mundo passa por isso. Se ele for capaz de escutar e falar, nossa, realmente eu não estou dando aquilo que você está precisando, não tinha percebido. Ok, vocês seguem em frente. Então, primeiro, comunica para ele. Primeiro, leva isso para a própria terapia. Se não for o caso, se a pessoa não tiver condições de lidar com essas questões, talvez você precise de uma outra pessoa, tá? Mas vá, vamos dizer assim, com coragem. Então, bom, essa foi a aula de hoje. Eu queria agradecer se você esteve até aqui, veio até aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para o meu Instagram, tá? Que eu sou cartunista também, se você quiser me seguir lá no Insta, o meu perfil artístico. E vou deixar também um link da Amazon para um livro do Freud que eu recomendo que você comece pela leitura desse livro, que são as conferências introdutórias do Freud sobre ato falho e sonhos. Eu acho que é o primeiro livro para quem está querendo começar a ler psicanálise, tá? E se você deve estar aparecendo para você aqui em cima, em algum lugar aqui, um vídeo sobre a diferença entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica, entre ser psicólogo, ser psicanalista, ser psicólogo de orientação psicanalítica. Se você tiver interesse, clique para assistir. Muito obrigado.